Bom dia. Duas historinhas. A primeira, era uma vez um beduíno do deserto, aqueles que andam de camelo no meio do nada. Entrou para a força militar muito cedo e logo em seguida acabou dando um golpe de estado e tomou o poder em seu pequeno país. Pequeno em termos, não tão pequeno assim. Mas ficou no poder de 1969 até 2011. De beduíno a militar, de militar a ditador. Como ditador, claro, causou grandes problemas, levou problemas ao Ocidente, principalmente à Inglaterra, também à Itália. Mas como presidente de seu país, fê-lo crescer e muito, um país com um padrão de vida baixíssimo e uma escolaridade baixíssima também. Com o passar dos anos, tornou-se um dos países de melhor padrão de vida da África, talvez o maior padrão de vida da África, do norte africano, e uma escolaridade altíssima. Bem, estou falando, para quem não lembra, de Muammar Gaddafi, que em 2011 foi tirado do poder porque o Deep State americano, encabeçado por Obama e Hillary Clinton, haviam recebido ordens específicas de que o fim da era Gaddafi tinha que chegar ao fim. Ou melhor, o fim da era Gaddafi estava decretado. Desculpem a redundância. Acontece nas melhores historinhas. Mas de fato aconteceu. Gaddafi teve uma morte horrível. Foi tirado do poder à força e depois foi morto de modo bastante humilhante, desumano. E Hillary Clinton, lá nos Estados Unidos, a então secretária de defesa norte-americana, ria e dizia: vi e matei Gaddafi. Pois é. Esse é o Deep State. Por que razão? Bem, a razão, como todos diziam na época, era porque os Estados Unidos queriam apossar-se daquelas terras. Os Estados Unidos é uma abstração muito grande, devemos objetivar as coisas quando falamos de Deep State. Uma ala dos senhores do mundo queria, sim, desestabilizar a região, pouco importante com as riquezas da Líbia. E para desestabilizar a região, era preciso tirar Gaddafi, porque a Líbia era um país sólido, que pensava inclusive numa moeda própria, lastreada no petróleo árabe, que não era pouco. Esse talvez foi o motivo principal para a derrubada de Muammar Gaddafi. Acontece que o Deep State trabalha sem pressa, trabalham com projeções de longo prazo. Desestabilizar a Líbia naquele momento era importante, não naquele momento, mas quem sabe agora. Porque a Líbia, historinha número 2, deixou de ser um país próspero e entrou no caos quase que absoluto. Entrou em guerra civil e, por conta da guerra civil, abriu as suas fronteiras para supostos salvadores da pátria, como aconteceu na Síria de Bashar al-Assad. Estão lá na Líbia hoje russos, turcos e egípcios. E aquilo ali está muito próximo a ser outro barril de pólvora tão perigoso ou mais, quem sabe, do que a Síria. Bem, agora a historinha número 3. Era uma vez um diplomata que foi indicado para ser, um diplomata grego, indicado para ser embaixador da Grécia em Israel. O nome dele é Panagotis Sarris. Ele foi indicado para ser embaixador no começo do ano, em fevereiro. Foi mandado para Israel, mas lá chegando, não pôde ser empossado no cargo, porque Israel naquele momento estava em lockdown. Ficou lá, trabalhando como que de modo autônomo, porque não podia ser empossado.
mas preparava-se já naquele momento, desde o começo de fevereiro, para fazer um grande acordo, para estabelecer bases de um grande acordo entre Israel e Grécia, por conta de um gás encontrado pelo Estado de Israel, dentro das águas territoriais de Israel, na chamada Bacia de Leviatã. Bem, o projeto envolvendo Israel e Grécia tem, melhor dizendo, o papel de levar este gás da Bacia de Leviatã ao porto de Haifa, em Israel, do porto de Haifa à ilha de Creta, na Grécia, e de Creta até o sul da Itália. Para isso, é preciso construir um gasoduto, um oleoduto, gasoduto, oleoduto, as duas coisas, de 1.900 quilômetros, saindo da Bacia de Leviatã até o sul da Itália. Bem, acontece que, como não pôde ser empossado e os negócios precisam andar, o primeiro-ministro da Grécia teve que ir às pressas para Israel no mês passado para firmar este negócio, já que não tinha um embaixador oficial no país. Bem, chegando em Israel, trouxe na maleta más notícias além dos contratos. E entre a má notícia estava o fato de que a Turquia já havia assenhorado-se da Líbia e, portanto, reivindicava a água territorial líbia como sua, incomodando evidentemente o vizinho Egito, mas sobretudo os dois sócios no gasoduto de Leviatã, Israel e Grécia. Pois é, a Turquia chegou na Líbia não só para reivindicar uma parte da bacia de Leviatã, mas também por considerar que o gasoduto, para chegar na Grécia, também tem que passar por suas águas territoriais, mais ao norte. A Turquia, historinha número 4, está sim de olho no gás de Leviatã, porém não está sozinha. A Rússia a tem acompanhado nesta louca tentativa de dizer que o Mediterrâneo é seu. Bem, sobre o gasoduto, o Jerusalém Post informa que a União Europeia tem todo o interesse em financiá-lo. Resta agora saber se a Itália permitirá que este gás chegue ao leste europeu, para tirar o leste europeu da dependência da Rússia. A Itália ainda não deu a sua resposta, porque novos dutos teriam que ser construídos no país, com investimento, claro, da União Europeia. O problema da Itália é que, se aceitar, ela ficará de mal com a Rússia, claro, porque será uma forma de competir diretamente com a Rússia em territórios que a Rússia considera praticamente seus, o leste europeu. Já imaginaram? A Rússia, que sempre vendeu gás para países do leste, teria um mercado a menos, e aquele mais próximo do seu território. É claro que a Itália tem que pensar duas vezes, porque, afinal de contas, a Itália hoje não está apenas com medo da Rússia, mas fez tantos negócios com a China que é possível que precise até mesmo de um aval chinês para decidir por A ou por B. Parece ficção, mas é verdade. Agora, o interessante nisso é que a União Europeia está disposta a investir dinheiro, sim, no gasoduto israelense e grego, porque para ela, União Europeia seria uma forma a mais também de segurar os seus sócios, ou melhor, segurar a sua União, que sofreu
um duro golpe com a saída da Grã-Bretanha. É segurar a União Europeia com gás, mesmo que para isso tenha que ofender a Rússia. Bem, por essas e outras razões, evidentemente que a Rússia está muito disposta numa encrenca entre Turquia e Grécia, mas também, claro, Israel. Quem gosta de ler as profecias bíblicas, principalmente Ezequiel, capítulos 38 e 39, leia com mais atenção, porque lá, de algum modo, estão sim Turquia, Irã e Rússia. Sobre o Irã ainda não falei nada, mas no próximo vídeo nós falaremos porque o Irã também começa a olhar para esta união entre Grécia e Israel com olhos iranianos. Até depois.